Olá pessoal dos primeiros anos, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. E eu estou estreando aqui com gravações, né? Agora essa história de Clóvis YouTuber, não sei se eu levo o jeito, mas vamos tentar, gente. Bom, a gente vai continuar estudando filosofia clássica, né? Depois de passar pelos estudos dos pré-socráticos, de Sócrates, a gente entra agora no estudo sobre o discípulo de Sócrates, que foi o nosso, ou melhor, o filósofo mais conhecido, aí, talvez um dos mais famosos da história, Platão. A gente vai falar um pouquinho de Platão na aula de hoje e mais aí uma ou duas aulas seguintes também sobre Platão, tá bom? Porque ele tem um significado muito importante para a nossa história e até hoje o pensamento platônico ele é utilizado no nosso dia a dia, ele é base do pensamento da sociedade ocidental. Bom, primeira coisa que a gente precisa lembrar é que quando a gente fala de filosofia clássica, nós estamos falando de filosofia grega por volta do século V, século IV antes de Cristo, né? Desse período, 4, 5, 6 antes de Cristo, séculos 4, 5 e 6 antes de Cristo. É desse período que a gente está falando, né? Nós já falamos dos pré-socráticos, falamos dos sofistas, falamos de Sócrates, e Platão, que vai ser o discípulo de Sócrates, surge nesse período aí, ok? Algumas coisas importantes para a gente localizar Platão. Nós estamos falando de Grécia, nós estamos falando de Atenas, nós estamos falando de um cidadão ateniense, né, que veio de uma família aristocrática. Platão vem de uma família aristocrática, ele tem um certo status na cidade e é ele quem vai trazer para nós todo o conteúdo deixado por Sócrates. Vocês devem lembrar que a gente falou que Sócrates não escreveu nada, né? Todos os escritos que a gente tem de Sócrates, na verdade, eles foram feitos por Platão. Platão é quem vai colocar no papel, é quem vai sistematizar o conhecimento socrático. Então ele é conhecido como um grande sistematizador da filosofia, do início da filosofia. Como é que ele faz isso? Ele faz isso escrevendo em forma de diálogos. Se vocês consultarem na internet, aí vocês vão encontrar. Platão tem acho que 35 diálogos, 35 livros, 35 textos em que ele coloca as pessoas conversando umas com as outras. É dessa maneira que ele vai reproduzir o pensamento socrático, né? E depois o próprio pensamento dele. Ok? Uma curiosidade bacana de lembrar, para vocês terem ideia, o pensamento de Platão é grande, o pensamento de Platão é pesado, né? E a gente costuma fazer uma referência com o nome dele, porque Platão na verdade não era o seu nome, Platão era seu apelido. O nome dele era Aristócles. Esse grande pensador que a gente conhece como Platão se chamava Aristócles. Professor, mas por que ele recebia o apelido de Platão? Porque Platão vem de platô e o platô no grego significa forte, largo. Platão era um homem de atividades físicas, praticava exercícios e ele tinha os ombros largos. E para carregar o tamanho do pensamento dele, né, essa é uma analogia que a gente faz. Ele acabou recebendo esse codinome aí que é o de Platão. Mas isso não é uma coisa tão importante, é só para a gente lembrar que o pensamento de Platão é um pensamento muito grande. Na aula de hoje, o que eu quero trabalhar com vocês é um pouquinho sobre a teoria das ideias. E aí nas outras aulas a gente vai falar um pouquinho sobre a alegoria das cavernas e a teoria da reminiscência, mas isso mais adiante. Hoje a gente fica com a teoria das ideias, que é o pensamento matricial, a base do pensamento platônico. O que é a teoria das ideias? Platão vai dizer o seguinte, olha, o sujeito ele é composto de dois mundos. O mundo que ele vai chamar de mundo inteligível e o mundo sensível. Vamos entender isso melhor. Dois mundos para uma mesma pessoa. Uma pessoa ela vive em dois mundos, ela transita em dois mundos ao mesmo tempo. O mundo inteligível é aquele que o Platão diz que é o mundo das ideias, é o mundo do pensamento, é o mundo em que a gente formula a ideia mais precisa possível, né? Onde a gente consegue chegar a pensamentos muito perfeitos, né? Enquanto que o mundo sensível é o mundo da matéria, é o mundo material.
é o mundo da mesa, da cadeira, do livro, das coisas que estão ao nosso redor. E essas coisas, elas não são perfeitas, elas são imperfeitas, elas são uma reprodução daquilo que a gente pensou no mundo das ideias. Ou seja, lá no mundo das ideias eu consigo formular a ideia, o pensamento principal, o conceito, o objeto, eu penso lá. Eu transformo isso numa ideia perfeita. Mas a hora que eu materializo isso não é tão perfeito assim. Faz parte do mundo sensível. Né? O que está no mundo sensível é imperfeito, não dura para sempre. E tudo que está no mundo sensível eu conheço pelos meus sentidos, pela minha visão, pelo meu tato, pelo meu olfato, pelo paladar e pela audição. Então olha só, vamos lá, recapitulando um pouquinho do que Platão está dizendo, que é o que a gente precisa guardar aí no entendimento de hoje. O ser humano, ele vive a partir de duas dimensões. Uma dimensão que é perfeita, que ele vai chamar de inteligível, e uma dimensão que não é perfeita, que é sensível, né? Que é o mundo material, que é das coisas que estão ao nosso redor. A gente transita entre aquilo que a gente pensa, idealiza, e aquilo que a gente realmente consegue fazer. O mundo inteligível e o mundo sensível. O mundo das ideias e o mundo dos sentidos. Guardem isso, deem lá uma olhada na apresentação. Olha só, eu estou deixando para vocês um texto introdutório sobre o pensamento de Platão. Quero que vocês deem uma olhada. Tem ali outros conceitos que eu vou retomar nas próximas aulas. Tem uma apresentação de PowerPoint também, para vocês darem uma olhada. Esse vídeo, que é uma introdução ao pensamento platônico, e também uma atividadezinha com algumas questões para vocês responderem e me enviarem o mais breve possível. Enviarem não, é só responder lá que eu já vou receber isso por meio do Classroom, tá bom? Qualquer coisa estou à disposição, vocês podem me chamar pelo ClassApp, pelo Classroom, da forma que vocês acharem melhor. Todas as manhãs eu estou conectado à disposição de vocês, tá bom? Abraços, beijos, fiquem com Deus e a gente se vê na próxima aula. Tchau, gente!